o Sr. Bandit Custard Healer é o melhor pai de todos os tempos, ninguém tem o direito de questionar. Ele é um exemplo de cachorro pra todos nós. Essa sua cara sempre me pega. Mas você já percebeu que muitas vezes esse personagem pode ser malvado, mentiroso e injusto com os seus colegas e até mesmo parentes como as suas filhas? Você se lembra de quando esse cachorro malvado rejeitou a Bingo e falou de forma super grosseira com ela? É de fato difícil dar atenção para mais de uma coisa ao mesmo tempo. E a gente vê isso durante o episódio Fadas, quando o Sr. Healer tá no telefone tentando mandar um e-mail pro trabalho. A Bingo, que é uma cachorrinha que ama o pai, resolveu fazer um coração com peças de dominó, para eles derrubarem juntos. O que seria muito divertido, porque é bem legal ver as peças caindo em ordem. Aquele coração também era uma declaração de amor da Bingo pro Bandit. E ao invés dele ter paciência e escutar a filha, ele resolve afastar a cachorrinha de uma forma grosseira. Os adultos entendem que o papai tá ocupado, mas não é dessa forma que se fala com uma filhote, e por isso ele foi muito malvado naquele momento. Sim, a gente sabe que é muito difícil mostrar os erros do Bandit, porque ele é um personagem muito amado, mas se você tiver força pra aguentar, hoje a gente vai te mostrar 13 vezes em que o papai Healer foi um mau pai e amigo em Bluey. Pega a sua pipoca porque tá começando mais um Teen Videos. Outro momento nada legal do Bandit aconteceu quando ele foi não só um mau pai, mas também muito injusto com a sua filha mais velha. Na tentativa de limpar a casa, resolve jogar os desenhos da Bluey no lixo. E sim, você até pode tentar argumentar que a casa estava lotada de papéis rabiscados e que uma hora ele e a Tilly teriam que limpar tudo isso. Mas aí a pergunta que fica é: por qual motivo ele resolveu jogar fora só os desenhos da Blue e não os da Bingo? Quem sabe a filha mais nova não desenhe tanto, mas ainda assim o Bandit em alguns momentos tentou fazer a Blue e entender que era necessário jogar alguns desenhos fora, ou pediu para ela escolher os que ela menos gostava. A ideia dele era jogar sem a sua filhote saber. E toda aquela conversa sobre reciclagem que acontece no episódio só tem espaço porque o Sr. Healer foi descoberto. Isso sim foi uma demonstração muito feia de como educar as suas filhas, Bandit. O que vem agora? Tentar vender a casa e afastá-las dos amigos? Será que é possível acusar o Bandit de não ser atencioso com as filhas? É claro que um adulto grande como ele precisa saber medir a força utilizada na hora de brincar com as cachorrinhas. No episódio Bola de Yoga, a gente vê que ele não tem muita noção de que a Bluey é fisicamente mais forte do que a Bingo, e que por isso ele precisa controlar mais a intensidade da brincadeira. Infelizmente, nesse mesmo episódio, ele acaba machucando a Bingo 3 vezes, jogando o corpo da filha contra a bola com muita força, depois atropelando ela com a bola de yoga e ainda dando um tapa um pouco forte no estômago da pequena Bingo. Não tem problema as brincadeiras do papai serem mais fortes, mas ainda assim faltou atenção no Sr. Healer. Pelo menos a Bingo aprendeu a latir nesse episódio. Oi, oi, oi. Por acaso os seus peidos são muito fedidos? Eles são? Credo, então talvez você devesse ficar preso em um elevador como o Bandit, porque ele adora liberar aqueles bem nojentos no rosto das pessoas. Um dos momentos mais bizarros que esse cachorro comedor de chucrute salgado poderia trazer pra série foi quando ele resolveu peidar no rosto da própria filha e ainda teve a cara de pau de mentir, dizendo que não tinha feito aquilo. Nessa hora a gente tem 2 erros do Bandit, porque além de fazer essa coisa nojenta do peido, a mentira é sem dúvida um péssimo exemplo para as irmãs. A maior prova acontece justamente quando a filha mais nova, a Bingo, mente que viu o momento do peido para ganhar um pirulito. Que coisa mais feia, Bandit. Você costuma peidar no rosto das pessoas? Comenta a hashtag sim pra gente conhecer o seu segredinho sujo. Falando em dar maus exemplos pras filhas, no episódio 4 da segunda temporada, Bandit e Stripe estão jogando Squash e o pai das crianças resolve humilhar o irmão mais novo sendo um péssimo vencedor. Durante o jogo, ele ficava contando vantagem, dizendo que irmãos mais velhos sempre vencem os mais novos. E isso é de fato um problema, porque se o Bandit realmente pensa dessa forma, então a Bingo deveria se sentir péssima, sendo que sempre vai ficar em segundo lugar em relação a Bluey. Naquele dia ele foi um péssimo irmão pro Stripe e ainda por cima foi muito ruim para sua filha mais nova. Ainda bem que ele perdeu aquele jogo. Mas não é de hoje que o Bandit faz mal pro Stripe.
Em Conto de Fadas, o marido da Tilly conta como ele era um irmão muito ruim, já na época em que ele era um filhote. Ao ficar humilhando o Stripe e perdendo o direito de falar, Bandit demonstra ser um cachorro imaturo. Mas essa imaturidade não seria resultado da pouca idade que ele tinha naquele episódio? Sim, mas mesmo sendo criança, quando a gente vê a história da partida de squash, fica óbvio que o Bandit não aprendeu nada. E passar esse tipo de exemplo para as filhas é péssimo. É por causa desse comportamento do Sr. Hiller que a Bluey, durante o episódio Corrida de Bebê, fica querendo saber se ela é melhor que a Bingo e a Doodle. O Bandit é de fato um bom pai, mas será que os defeitos dele prejudicam a educação das filhas? Será que até mesmo quando o Bandit está tentando acertar e ser um bom pai e marido, ele acaba errando? No episódio Ovelhinha, o Sr. Hiller chega em casa depois de cortar o cabelo. O primeiro erro dele é ter feito um mullet, que pra quem não sabe é um estilo de corte que era popular nos anos 70, enquanto a Tilly pedia só 20 minutos para relaxar. E o Bandit precisava manter as filhotes longe dela, e para isso ele resolve brincar do jogo da ovelhinha, que é uma brincadeira que ele detesta, mas ele não consegue manter a mais velha no quintal para a esposa relaxar. Enquanto isso, a vizinha dos Hiller, a Wendy, começa a gritar. Quando a gente chega no lugar daquela confusão, o Bandit está mordendo a camisola da vizinha. Isso sim é um péssimo exemplo, porque, bem, como é que a gente vai te explicar isso? Digamos que mexer na roupa íntima de uma pessoa não é algo aceitável. É por isso que a Wendy fica com raiva e tenta chamar a Tilly para que ela dê uma bronca no marido. Quando isso acontece, o Bandit dá mais um exemplo errado para as filhotes. Ele dá uma cabeçada no bumbum da Wendy, que além de ser uma agressão, foi em uma parte muito íntima do corpo. Aqui vão duas dicas muito importantes. Não mexa na camisola de nenhuma garota e com toda certeza não bata no bumbum de ninguém. Ai, caramba! Uma das coisas que até hoje é motivo de briga entre os fãs do desenho é sobre o Bandit tentar vender a casa onde eles moram em Brisbane. A discussão acontece porque, de um lado, alguns fãs dizem que o Sr. Hiller só queria dar um futuro melhor para as filhas com esse novo emprego, mas que isso significava vender a casa para eles irem se mudar para um outro lugar. Nesse caso, o Bandit não seria um pai ruim. Muito pelo contrário, ele seria um pai preocupado e que daria uma vida muito melhor para Bluey e para Bingo. Mas do outro lado existem aqueles que afirmam que nada disso é algo bom. O Bandit tinha tomado aquela decisão praticamente sozinho, porque a Tilly também não queria se mudar. Além do mais, a vida da família Hiller já era muito boa onde eles viviam. Você deve saber que o bairro onde eles moram, as casas custam $1 milhão. Ou seja, tudo que o Bandit queria era conseguir um emprego melhor, onde só a carreira dele seria beneficiada. Uma das provas para isso é que o próprio Bandit desistiu de vender a casa e se mudar. Se fosse algo de fato necessário, ele teria feito mesmo sem querer. Vale lembrar que não é errado querer um emprego melhor, mas deixar toda a família triste por causa disso é muito injusto. Sabe o que é justo? Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os nossos vídeos sempre que eles saírem. Na terceira temporada, o Papai Hiller faz uma coisa que deixa todo mundo chocado e sem acreditar no que tinha acontecido. Durante o segundo episódio, ele resolve forçar as filhas a apostar uma corrida de obstáculos, que só ele ganharia por ser maior e mais rápido. Quando elas se negam a correr, o Bandit imita uma galinha só para dizer que elas tinham medo. Quando a mais velha é imatura e trapaceia na corrida, a própria cachorrinha percebe que isso foi errado e tenta fazer a coisa certa, treinando muito para vencer de forma honesta. E o Bandit, o que ele fez? Ele trapaceia, gente. Quando a Bluey tá quase vencendo a corrida sem usar nenhum truque sujo, o Papai Hiller puxa a filha pra trás e vence. E você sabe como o Bandit consegue ser chato. Todo mundo se lembra do episódio Gangorra, onde ele resolve utilizar o peso dele para impedir as crianças de utilizarem o brinquedo. Sim, ele fez isso porque deseja ensinar às cachorrinhas que ser pequeno e leve como a Pompom é algo normal. Mas o problema aqui é que toda vez que o Bandit tenta dar uma lição nas filhas, todo mundo acaba ficando muito estressado. E sim, por mais que a lição tenha uma boa intenção, o Sr. Hiller aproveita para ser malvado,
como irritar as filhas utilizando o peso dele para atrapalhar a brincadeira, ou no episódio em que eles vão até a loja de brinquedos e o Bandit finge que não escuta as filhas pedindo sorvete. Falando no episódio Jogo do Silêncio, uma outra maldade do Bandit é inventar jogos não porque ele deseja se divertir ou passar tempo com as filhas, e sim porque ele quer silêncio. Durante o Jogo do Silêncio, o Bandit fica irritado com o barulho que as filhotes fazem, então ele mente sobre uma brincadeira em que elas precisam ficar bem quietas. Blue e Bingo acham que é uma competição de verdade, quando de fato é só um truque malvado do papai. Também existem os momentos em que o Bandit não cumpre as promessas que ele faz para Bluey. No episódio Promessas, ele resolve dizer para as filhas que depois de irem até o parque, eles poderiam ir até a biblioteca. No caso, ele não cumpre com o que diz. E o motivo é porque o prédio onde ficavam os livros estavam fechados. A Bluey, sendo uma criança, começa a utilizar essas promessas para forçar o pai a fazer coisas que ele deseja. Mas o Bandit é um cachorro adulto que faz uma coisa super malvada. Ele força a doguinha a carregar livros super pesados. Isso é muita maldade e passa um exemplo ruim para as filhas. É nesse mesmo episódio em que a Bluey diz que se o Bandit não cumpre o que ele fala, então ela não precisa. Viu só? As crianças imitam os mais velhos. Bom, você quebrou a sua, então eu posso quebrar a minha. Sabe o Unicórcio, aquele personagem que o Sr. Hiller utiliza para ser malvado e chato com todo mundo? No 10º episódio de Pequenas Histórias de Bluey, ele usa o fantoche para atrapalhar o momento de descanso da Tilly e das filhas. Elas queriam escutar música relaxante, mas o boneco, só por ser muito teimoso e irritante, atrapalha tudo mandando a caixinha de música tocar heavy metal. Não tem nada pior que alguém tentando tirar a sua paz, só que pior ainda é não ter um papai tão divertido e tão amoroso como o Bandit. Ele é um personagem maravilhoso, não só por causa das brincadeiras e de todo o amor que ele tem com a família, mas também por ter defeitos. Isso faz a gente se conectar de verdade com a história. E mesmo fazendo essas coisas, a gente ama o Bandit. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!